Deus te criou para a glória dele. Deus te criou para você se sentar na mesa da Trindade, como canta São João da Cruz. Deus te criou para participar da união com ele, da natureza divina. É algo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, o coração do ser humano não é capaz de imaginar o tamanho da grandeza do que Deus reservou para você e para mim. A felicidade que Deus reservou para você ultrapassa todo tipo de imaginação. Você pode fazer um esforço para imaginar, multiplicar as experiências positivas que você já teve na vida, experiências de alegria, de prazer, de felicidade, de amor, ser correspondido, de bondade, de perdão. Você pode multiplicar por milhões, milhões, milhões. O que Deus separou para você, seu olho nunca viu, diz a palavra em Coríntios 2. Seu ouvido nunca ouviu. E o coração do ser humano não consegue imaginar. Se você quer ter uma experiência de crescimento na sua intimidade com Deus, peça ao Espírito Santo que te ajude a ouvir essa palavra de hoje, acolher no seu coração. Pois hoje a nossa meditação vai nos falar da aliança que o Senhor fez conosco. Nós estamos meditando sobre o livro de Êxodo, capítulo 24, onde Deus vai estabelecer uma aliança com um povo. Mas todo o objetivo daquela aliança, que já está implícito lá no início, no objetivo de Deus criar Adão e Eva, que Ele naquele tempo já pensou em você, a razão da sua existência, a razão da sua criação, foi para um dia fazer um pacto, uma aliança com o seu Criador. E como nos diz o grande Santo Agostinho, criaste-nos para vós, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa somente em vós. Tantas vezes nós já falamos aqui que a experiência da prisão nas coisas materiais, a prisão do apego terreno, às coisas, pessoas, habilidades que você tem, pessoas que têm capacidades físicas, pessoas que têm dons, que falam bem, um dia a voz vai acabar. Que tem a beleza, um dia a beleza vai sumir. Que tem a juventude, o vigor, vai acabar. Os prazeres vão passar. As pessoas que você se apega e se torna dependente afetivamente, emocionalmente, elas vão te decepcionar um dia. São pecadores frágeis e também vão passar, vão morrer. A nossa razão da existência não está nessa terra. A razão do nosso viver está somente em Deus. Criaste-nos para vós, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa somente em Ti. Enquanto nós não entendermos que a razão de toda a Sagrada Escritura, a Bíblia inteirinha, foi escrita por você. Foi escrita para que você tenha uma experiência de aliança esponsal com Deus. A sua união, a criatura, se tornar íntima com o Criador. Não somente numa intimidade de proximidade, de amizade, mas numa intimidade esponsal. Gente, isso é grande demais. E isso não é algo periférico. Isso é algo central da sua vida. E talvez você nunca tenha descoberto isso antes. Talvez nunca ninguém tenha falado para você que enquanto você não descobrir o centro da sua existência é a sua união esponsal com Deus, você não vai alcançar a verdadeira felicidade. Porque mesmo aqui nessa terra, aqui não é a pátria, aqui não é o lugar do descanso, aqui não é Canaã, a terra prometida, não. Mas mesmo aqui, como diz Santa Elizabeth da Trindade, você vai descobrir que o céu é Deus e na minha alma Ele está. E essa união já pode e deve começar aqui
aqui na terra. Pois se não chegar à consumação aqui na terra, vamos precisar purificar o nosso amor no purgatório para chegar a essa união. Como diz em Hebreus 12, procure a santidade, sem a qual ninguém pode entrar no céu, ninguém pode ver o Senhor sem essa união esponsal. O que os santos místicos vão chamar de sétima morada. Vão chamar do matrimônio espiritual da sua alma com Deus. E vão falar das 7 moradas. E lá pela 4ª morada, você já chega no noivado espiritual com Deus. Gente, a vida espiritual é algo muito profundo, mas não foi feito somente para outros, não. Para Santa Teresa, São João da Cruz, não. Foi feito para você. Deus te criou para uma aliança. E quando nós meditamos sobre essa palavra de hoje, em Êxodo 24, nós vamos começar a entender que essa aliança que Deus fez com um povo, para a preparação de uma aliança muito maior, que Ele vai fazer não somente com um povo, mas com cada um, como se fosse a única pessoa dessa terra. Deus não olha somente para a multidão, Deus olha para cada um. Deus olha para você como se fosse a única pessoa que existisse nessa terra. Ele te ama como se você fosse um filho único, porque Ele vê em você a imagem do seu único, que é Jesus Cristo. Hoje você vai entender isso, e Deus espera de você uma decisão por essa razão pela qual você existe, dar o seu sim a esse amor esponsal. O Catecismo da Igreja Católica, número 293, vai dizer que o homem foi criado, o mundo foi criado para a glória de Deus. Mas o que significa isso, irmão? Se você quiser depois olhar com calma no Catecismo e ler, é muito bonito o que a nossa igreja vai nos dizer sobre a razão da nossa existência. Anota, é o número 293 do Catecismo. 293. Lá vai explicar que Deus nos criou não para aumentar a sua glória, não para aumentar a sua felicidade, pois Deus não pode ser mais feliz do que Ele é. A sua felicidade é plena, infinita e insondável. Mas para que nós participássemos da sua felicidade, usufruíssemos da sua glória. Nós fomos criados para participar da felicidade de Deus. Entenda bem, é preciso diferenciar. Deus nos criou seres humanos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, claro, mas a nossa natureza é humana. A natureza dos anjos, por exemplo, é puramente espiritual. A nossa natureza é material e espiritual, diferente dos animais, das plantas, das criaturas inanimadas que são meramente materiais. Mesmo os animais, animal tem alma, tem gente que diz isso, né? A palavra alma significa ânima, no latim vida. Então as plantas têm ânima, os animais têm ânima, vida, o sopro de vida, mas não têm espírito. Como semelhança de Deus, não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, não têm capacidade de conhecer o Criador intelectualmente, conhecer e amar a Deus, de escolher com seu livre-arbítrio entre a virtude ou o vício, entre o bem e o mal. Não, eles seguem os instintos. Mas nós somos criados seres humanos, imagem e semelhança de Deus, e Deus poderia dar a você, a mim, somente uma felicidade natural, uma felicidade humana, o que já seria grandioso, estupendo. Imagina viver uma felicidade numa terra de paz, numa terra de amizade, de fraternidade.
Cada esposo, esposa, tendo seus filhos, vivendo no amor, na paz, na tranquilidade, gozar da felicidade de ter um equilíbrio financeiro, de ter uma profissão onde ele se realize fazendo aquilo, que não existisse as tentações, que não existisse o demônio, que não existissem males, doenças. Isso poderia ser a recompensa final para os seres humanos. Seria lindo, né? Viver uma vida de descanso, de férias, depois de um esforço, depois de uma maturidade, e nunca mais morrer, não envelhecer. Uma felicidade natural, para muitas pessoas é o ápice da sua busca, da razão da sua existência. Deus poderia nos criar para isso, mas Deus não quis dar ao ser humano simplesmente a felicidade natural. Deus te criou para a glória dele. Deus te criou para você se sentar na mesa da Trindade, como canta São João da Cruz. Deus te criou para participar da união com ele, da natureza divina. É algo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, o coração do ser humano não é capaz de imaginar o tamanho da grandeza do que Deus reservou para você e para mim. Deus nos chamou à intimidade com a Trindade. Vós sois deuses. Jesus diz em João 10, aquilo que a serpente maligna quis levar Adão e Eva a ser divinizados pelo orgulho, pela traição de Deus. Deus já tinha programado para nós nos divinizar, se encarnar, se fazer um de nós, nos unir à natureza dele, por amor, não por merecimento nosso, mas por amor. Ele já te destinou a isso. É uma felicidade que você não consegue imaginar. Não é uma felicidade humana, não é uma felicidade angélica, é uma felicidade trinitária. É uma felicidade que ultrapassa todos os seus anseios. A felicidade que Deus reservou para você ultrapassa todo tipo de imaginação. Você pode fazer um esforço para imaginar, multiplicar as experiências positivas que você já teve na vida, experiências de alegria, de prazer, de felicidade, de amor, ser correspondido, de bondade, de perdão. Você pode multiplicar por milhões, milhões, milhões. O que Deus separou para você, seu olho nunca viu, diz a palavra em Coríntios 2. Seu ouvido nunca ouviu. E o coração do ser humano não consegue imaginar. Porém, em 1 Coríntios 2 também diz que pelo Espírito Santo nós já podemos saborear as primícias. Nós já podemos saborear, porque o Espírito de Deus sonda tudo. E o Espírito Santo já pode te dar aqui essa experiência de uma união esponsal que Deus reservou para você. Claro que a maior experiência de Deus que você tenha nessa terra não se compara ao céu, mas já é um vislumbre. E Deus quer te dar essa experiência. Deus quer te olhar nos olhos. Deus quer fortalecer em você a fé, a esperança e o amor a Ele, numa ligação esponsal. Nós fomos criados, diz a palavra de Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica 293, para a glória de Deus, para participar da felicidade eterna no céu. Você foi feito para uma aliança com Deus. Se você falhar nisso, você falhou em tudo. Você foi feito para ser imagem de um Deus que é amor, e só vai conseguir isso vivendo essa aliança que Ele quer fazer com você. Você deve adorar o Deus Criador, porque Ele é a razão da sua vida, não um acessório para somente quando você precisa de uma ajuda. Quanta gente que trata Deus assim, né? Quando eu estou precisando de ajuda, eu vou atrás de Deus. Não existe um vínculo, não existe uma amizade, não existe uma correspondência. Tem muita gente que acha que é amiga de Deus, porque constantemente pede ajuda a Deus, mas só é amigo de Deus aquele que cumpre a aliança com Deus. Como tem muito esposo que acha que ama a esposa, porque coloca dinheiro dentro de casa, mas quando sai de casa trai a esposa com uma, com duas, com 10.
Não pense que você é amigo de Deus se você não cumpre a sua aliança com Deus. Quantos esposos que às vezes, eu gosto de imaginar aqueles que trabalham como caminhoneiros, que passam dias longe de casa, sem o abraço, sem o carinho da esposa. E quantas mulheres, instrumentos do inimigo de Deus, aparecem, interesseiras, para ser instrumento da traição, para trazer esse afago, esse consolo, esse prazer, que na verdade é destruição do amor. E aquele homem vai passando pela prova de fogo, e quando o seu amor é verdadeiro, ele passa pelo deserto, passa pela solidão, esperando encontrar a sua esposa e os seus filhos, e ele guarda fiel a sua aliança com a sua esposa. Será que com Deus nós somos assim? Será que nós guardamos fiel a aliança? Muitos de nós achamos que somos muito íntimos de Deus, muito próximos de Deus, mas será que guardamos a aliança do Senhor? O Senhor quer nos mostrar que toda a base da nossa vida está nessa aliança. Toda a Sagrada Escritura está permeada desse mistério. Você vê que o Gênesis começa com um casal, começa com a união esponsal de um homem e uma mulher que vão gerar toda a humanidade. Adão e Eva, a Bíblia vai mostrar esse homem e uma mulher que infelizmente Deus criou para esse amor, mas a queda, o pecado, a traição a Deus começa a gerar entre eles um mal, não é? O homem já começa acusando Eva e acusando o próprio Deus. Que fizeste, Adão? Comeste o fruto que eu te proibi? A mulher que tu me deste, foi ela, apontou para Deus e apontou para a mulher. E Deus perguntou à mulher: que fizeste? Comeste o fruto que eu proibi comer? A mulher também sabia apontar a serpente. Lembrando que quando um dedo aponta para os outros, 3 dedos aponta para você, não é? Lembrando que a Trindade te acusa, Santo Agostinho diz: aquele que se acusa, Deus justifica, Deus perdoa. Mas aquele que se justifica, acusando os outros, as circunstâncias, Deus acusa. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá sua graça aos humildes. Adão e Eva, que eram humildes, eram puros, eram cheios da graça, agora se tornaram Satã. A serpente, de certo modo, entrou neles, porque Satanás significa aquele que acusa, o adversário. E eles começaram a brigar entre si, começaram a apontar para Deus, apontar para a mulher apontar para a serpente. Nunca é minha culpa. O pecado entrou, e no primeiro relacionamento de aliança que Deus criou, tudo começou a se bagunçar. A primeira aliança de Deus com o homem foi rompida, e por isso a aliança entre si foi rompida. Entenda que Deus começa a Bíblia com uma aliança de casamento entre um homem e uma mulher, e a aliança de Deus com eles. Mas a Bíblia também termina no Apocalipse com uma aliança. Você vê que a Bíblia termina com um casamento. Felizes e muito felizes os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro. Eis que eu vi descendo do céu como uma esposa, vestida, ornada, brilhante e resplandecente como uma esposa para o seu esposo. É o casamento de Deus com a humanidade. Entenda que se o início da Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento, está te mostrando que a união do homem e da mulher que Deus criou por amor, para que o homem crescesse no amor, na autodoação, se exercitasse nisso, era uma aliança que preparava para um casamento muito maior, um casamento de Deus com a sua alma. Se Deus te deu a vocação do matrimônio, e você se casou com um homem, se casou com uma mulher, e você teve os seus filhos,
Saiba que essa vocação, essa aliança é um exercício no amor, para que um dia você se case com o próprio amor, para que um dia você una num só coração, numa só alma, com o seu Criador, através do exercício do amor. O esposo e a esposa não podem caminhar um olhando para o outro, amando o outro somente. Mas os dois se amando, estão caminhando, olhando para o amor maior, que é Deus, que é o seu Criador. Buscando a razão da sua vida na sua união íntima com Deus. Se Deus não for a grande paixão da sua vida, você está perdendo tempo. Se você busca a Deus somente para conseguir saúde, somente para sair do momento difícil, claro, Deus te acolhe. O filho pródigo só procurou o pai quando estava com fome, com frio, com nudez, sem dinheiro, rejeitado pelos amigos, na solidão. Nem a comida dos porcos davam para ele. Ele lembrou-se então que ele tinha um pai que tinha tudo para ele, que tinha amor, que não desistia dele, mesmo com os erros e desacertos. E ele voltou com um certo interesse. Mas o pai amou. E o pai transformou aquela intenção não tão pura ainda. Através do seu amor, o coração daquele filho foi purificado. Será que nós precisamos cair na sarjeta como o filho pródigo? Para perceber que não podemos procurar o nosso pai só por interesse? Deus te criou para uma amizade. E a amizade verdadeira, a aliança verdadeira com Deus é na alegria e na tristeza. É na saúde e na doença. E até que a morte nos una para sempre. A verdadeira aliança sua com Deus é carregar a sua cruz e não jogá-la fora. Não trair a sua cruz. Carregar o fardo leve e suave dos mandamentos que foram feitos para nossa felicidade. Mas se não queremos viver a aliança com Deus, não queremos viver os mandamentos, nós estamos quebrando a aliança com Deus. Deus te chamou a uma aliança de amor e você só será feliz cumprindo essa aliança. No Antigo Testamento, o sacrifício da antiga aliança, que você vai ver aqui no livro, em Êxodo 24, vai falar de uma aliança externa. Quando nós falamos da palavra antiga aliança, Antigo Testamento, é praticamente sinônimo, aliança e testamento. No Antigo Testamento, o sacrifício era de coisas que as pessoas tinham, que eram importantes. Naquela época, os animais eram a grande riqueza que eles tinham. Então, em espírito de gratidão, o sacrifício de reparação pelos pecados, o sacrifício de amor, porque o amor verdadeiro exige sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Madre Teresa de Calcutá vai dizer, tem que amar até doer, até sangrar. Se não existisse o pecado original, não precisaria de sacrifício. Na Trindade Santíssima não há sofrimento, não é? Claro que Jesus desceu e assumiu o nosso sofrimento, mas antes da encarnação, Deus não podia sofrer. Deus é impassível, acima do sofrimento. Mas, quando passou a existir o mal e o pecado, passou a existir a necessidade do sacrifício, passou a existir o sofrimento. E cá entre nós, me diga a verdade, quais são as pessoas que mais amaram você? Tenha certeza, se você fizer um exame de consciência, aqueles que mais me amaram foram aqueles que fizeram algum sacrifício por mim. No momento que eu mais precisei, para eles foi difícil, mas eles dedicaram seu tempo. Eles dedicaram aquilo que para eles custava, porque me amaram. Quantos amigos te abandonam na hora que você mais precisa? Por quê? Porque vai sofrer. Quantos filhos que têm uma dificuldade imensa, financeira, de tempo, para cuidar dos pais idosos, pais que estão com Alzheimer, pais que fazem tratamento de câncer, pais que estão perdendo a memória, pais que têm doenças que são
muito difíceis de ser lidadas, precisam um cuidado maior. Quando você ama, você faz sacrifício. Isso se chama gratidão. Isso é prova de amor. Os verdadeiros, aqueles que te amam de verdade, foram aqueles que sofreram por você. Pode fazer um exame de consciência. Na verdadeira aliança de amor é necessário o sacrifício. Mas no Antigo Testamento o sacrifício foi feito, como eu disse, você vai ver na Bíblia, em animais. Sacrifício de reparação, reconhecendo os pecados. Sacrifício de adoração, de gratidão, de amor. Mas Antigo Testamento, como eu disse, é sinônimo de antiga aliança. Quando uma pessoa vai se casar, ela costuma colocar a aliança na mão direita, porque é o noivado. Mas quando chega a nova e definitiva aliança, porque o noivado pode ser desfeito, mas diante de Deus, quando uma pessoa assume a aliança oficial do casamento, um casamento legítimo que não foi nulo, o que Deus uniu, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa pode separar. O que Deus uniu, ninguém pode separar. Pois a aliança do ser humano, dos homens, do homem com a mulher, é um sinal da aliança de Deus com a humanidade. Por isso, o Antigo Testamento é também chamado Antiga Aliança. Deus fez um noivado com a criação. A criação rompeu a sua aliança de amor com Deus, nos nossos primeiros pais. E Deus faz aliança com Noé. Mas depois do primeiro rompimento, o homem se tornou escravo de Satanás por meio do pecado. E nunca conseguiria vencer sozinho a escravidão do pecado. Por isso todas as alianças feitas depois de Adão e Eva foram provisórias, foram alianças preparatórias, como existe na vida do casal, a paquera, o namoro, o compromisso já do noivado, mas pode ser desfeito. Mas até que chegue a definitiva, que é a aliança matrimonial. A antiga aliança, toda a parte da Bíblia, essa parte maior, que é o Antigo Testamento, é quase tudo, gente. Olha só, se eu abrir aqui para você, isso aqui é o antigo, olha que grossura. Esse aqui é o novo, o fininho. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para que em Jesus Cristo chegasse a nova e eterna aliança. Pegue sua Bíblia se você tem, ou se não você pode anotar. É muito importante essa passagem para que você possa entender esse nosso tema de hoje. Abra em Hebreus capítulo 8. Em Hebreus capítulo 8, essa passagem é importante que você guarde no seu coração. Ora, sem dúvida, na antiga aliança existiam imperfeições. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, versículo 8, capítulo 8, versículo 8 de Hebreus, que eu estabelecerei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma aliança nova. Ele está citando o profeta Jeremias, capítulo 31. Uma aliança nova que não será como a aliança que eu fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. E com eles, como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles, oráculo do Senhor. Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias. Qual vai ser essa nova aliança? Que é eterna, que nunca mais vai passar, que não vai ser quebrada nunca mais. Olha que fantástico. Hoje você está aprendendo algo muito importante para o seu crescimento espiritual. Qual vai ser essa aliança? A aliança que eu estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias. 2 pontos. Imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo.
Ninguém mais terá de ensinar o seu concidadão. Ninguém ensinará o seu irmão dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados. E Jeremias 31:31, a carta aos Hebreus está citando. E ele fala que o Antigo Testamento vai ceder lugar ao Novo. A aliança vai sair da mão direita e vai para a mão esquerda, porque agora é a nova e eterna aliança. Não mais com o sacrifício de bois, de touros, de animais, mas agora é o próprio amado que vem dar a vida pela sua amada. Não existe prova maior de amor de Jesus em João 15 do que dar a vida por aquele que você ama. E você vai entender agora como funciona essa nova aliança. Essa aliança que perdoa todos os nossos pecados. Essa aliança que ninguém vai precisar dizer: olha, conheça melhor o Senhor. Porque você já vai conhecer. Essa intimidade que Deus quer te dar acontece na sua vida quando João 12 se cumprir na sua história. Eu serei elevado da terra e então atrairei todos a mim. João 12. Zacarias 12, eles olharão para aquele que foi transpassado por eles, e todos baterão no peito e chorarão. Lamentarão como se fosse o filho único que tivesse morrido. Derramarei sobre eles um espírito de súplica, de arrependimento. Quando nós temos experiência pessoal com essas chagas redentoras, se você já teve uma experiência com Jesus crucificado, te amando, te perdoando, derramando o seu sangue sobre você, se você já teve a experiência que foi você que pregou Jesus na cruz, esse esposo adorado, e mesmo assim Ele te amou, te perdoou, como aquele ladrão que disse: lembra-te de mim, Senhor, eu mereço, mas lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse essas palavras de perdão: filho, ainda hoje tu estarás comigo. Será que já tivemos essa experiência íntima com Jesus crucificado? Porque a nova e eterna aliança foi no seu sangue. E só quando nós temos uma experiência com Cristo, imolado por mim, Jesus não deu a vida por todos, foi por mim, foi por cada um. Eu preciso ter essa experiência de Gálatas 2:20. Cristo me amou e por mim Ele se entregou. Foi por mim. Você precisa dizer: foi por mim, foi por você. Essa experiência é pessoal. Outro não pode ter essa experiência por você. E essa aliança só vai se concretizar quando você tiver essa experiência de via unitiva com Jesus crucificado. E o Senhor está aqui para te dar essa experiência. Já no Novo Testamento não será mais de animais, mas o sacrifício daquele único que é fiel na sua vida. Todos podem falhar com você, mas o sacrifício do esposo da sua alma por você, aquele que nunca te abandona, nunca te trai, mesmo que você e eu traiamos tantas vezes a Ele. É um amor sem explicação. O seu esposo pode ter te dado grandes provas de amor. Sua esposa pode ter te dado grandes provas de amor. Mas nunca, ninguém te amou, nem vai te amar como Jesus te ama. E uma das figuras que vai nos ajudar muito a entender essa aliança que Deus quer fazer conosco, já fez no seu batismo, mas precisa atualizar pela sua fidelidade, pelo seu sim, é o livro de Oséias. O livro de Oséias vai prefigurar essa aliança perfeita do amor esponsal. A palavra Oséias tem a mesma raiz de Oxaná, Osana, que nós rezamos, tem a mesma raiz de Yeshua, Salvador, não é? Oséias é uma prefiguração do esposo Jesus, que vem salvar a sua esposa. E o nosso nome Hesed veio dessa passagem bíblica de Oséias, capítulo 2. Eu vou resumir para você a história de Oséias. Você sabe que no Antigo Testamento, Deus permitiu a Moisés que em alguns casos graves houvesse divórcio.
Então você vai ver que no Novo Testamento perguntam para Jesus se é permitido o divórcio. E Jesus é rigorosíssimo. Ele diz que no Antigo Testamento Moisés permitiu, mas no início não foi assim, porque Deus criou homem e mulher, e Deus uniu, e Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Em Mateus 19 e outras passagens, Jesus é rigorosíssimo. Ele diz que não era assim no princípio. Ele vai restaurar o sentido original da aliança matrimonial. Mas no Antigo Testamento era permitido divorciar. Se alguém quebrasse a aliança, se houvesse divórcio, a traição, a infidelidade, o castigo tanto para o homem como a mulher que cometeram adultério era de ser apedrejado até a morte. Por isso realmente era um pecado mortal no sentido físico. Hoje pior ainda, porque é espiritual, pode ir para o inferno. Mas o pecado mortal antigamente, o castigo era lapidação. Era algo tão grave, tanto o homem como a mulher que cometeram adultério, né, eram apedrejados. E Deus fala para Oséias que a vida dele vai ser um sacrifício, que a vida dele vai ser uma profecia para o povo, para que o povo se converta. E como que acontece essa profecia? Deus diz que Oséias deve se casar com uma mulher que tinha uma vida de prostituição. Uma mulher que foi dominada pelo demônio da luxúria, da carne. Uma mulher que se vendia a outros homens. E Oséias obedeceu a Deus, amou essa mulher, teve filhos com ela, até os nomes dos filhos foram proféticos. Tudo Deus estava usando para falar com o povo. E no início foi tudo maravilhoso. E Oséias realmente amou, se apaixonou por essa mulher. Mas os seus vícios antigos, passou o momento de euforia, ela começou a decair, a recair nos vícios antigos e começou a se prostituir, a adulterar, a se entregar aos outros homens. E a Bíblia vai mostrar que Oséias tentou de tudo para mudar a vida dessa mulher. Ele poderia já mandar que ela fosse apedrejada porque a lei mandava. Mas ele tentou resgatar porque a amava. Ele tentou resgatar, mas nada dava certo. Então Deus faz uma promessa a Oséias. Deus diz que ele vai fazer um milagre. Deus fala em Oséias capítulo 3, versículo 1, se eu não me engano. Você ama de novo uma mulher que é infiel, que é adúltera, que se prostitui. Isso não era muito comum no Antigo Testamento. Eles se separavam e casavam com outra. E aquela mulher era castigada junto com o seu amante, apedrejada. Mas Deus diz: você ama de novo uma mulher que foi adúltera, não é? Pois é assim que o Senhor teu Deus ama o seu povo, embora sem cessar ele se volte para falsos deuses. E Deus vai dizer para Oséias que ele vai fazer um milagre. E Deus faz um milagre na vida dessa esposa. Ele diz: eu te desposarei na justiça, no amor. Eu te desposarei na fidelidade. Tu conhecerás o Senhor. Eu te desposarei é um termo que só é usado para uma jovenzinha virgem. Deus está dizendo que vai tornar a esposa de Oséias como se ela fosse virgem novamente. Mas Deus não está falando só da vida de Oséias. Ele está falando que o milagre que ele ia fazer nela, na vida dela, na conversão dela, era uma figura de um povo que vivia se entregando à idolatria. Hoje ainda o nosso povo é igualzinho. Eu e você somos igualzinho o povo judeu daquele tempo, que se entregava à idolatria, à astrologia, católicos que se entregam à astrologia, à quiromancia, ao espiritismo, tudo que está proibido na aliança de Deus, na sua palavra. É igualzinho um povo que se entrega à masturbação, à fornicação, à prostituição, a tantos pecados graves. A irmã Maria Raquel contava aqui o testemunho: católicos que desobedecem à lei de Deus, que usam contraceptivos, que prometem no casamento estar abertos à vida, aos filhos que Deus enviar, mas na prática não cumprem o que prometem, que fazem esterilização, que são todos de acordo com o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4.
Tiago vai dizer assim: adúltera. Vós não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Se você quiser amar as coisas do mundo, você é inimigo de Deus. Sabe por que ele chama de adúltera em Tiago 4:4? Porque ele está fazendo referência ao povo de Deus, que era chamado uma esposa adúltera ao Senhor Deus. Não é só o povo judeu de então. Eu e você somos esse povo, que somos infiéis. Adão e Eva quebraram a aliança. Depois disso, nenhum ser humano conseguiu viver a aliança com Deus sem quebrar a aliança. Sem quebrar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém poderia restituir essa aliança. Então Deus faz uma promessa de que Ele mesmo vai descer do céu, de que Ele mesmo vai se tornar como se fosse uma criatura. Claro, Jesus não é criatura, mas Ele assumiu um corpo criado, uma alma humana criada. Ele se tornou uma pessoa divina, claro, é uma só pessoa, mas assumiu a nossa natureza humana. Então Jesus foi o único ser humano que não rompeu a aliança com o Pai. Por isso, em Jesus, ao tomar o seu sangue, ao beber o seu corpo, beber o seu sangue, comer o seu corpo, Jesus ali institui: esse é a nova e eterna aliança no meu sangue, no meu corpo. Nós estamos dentro do corpo de Cristo, o único ser humano que venceu o pecado, que dominou o pecado e que não rompeu a aliança com o Pai, como está aqui escrito. Foi Jesus. Foi Jesus. E por causa de Jesus, em Jesus, nós nos tornamos a esposa virgem. Nós éramos essa prostituta que Deus disse que se tornaria virgem. Quando eu e você somos batizados, nós somos inseridos no corpo de Cristo. E a natureza divina de Jesus paga os nossos pecados, porque na cruz Ele foi castigado no nosso lugar. E eu e você nos tornamos a esposa casta, pura, virgem, imaculada. Quando você sai do batismo, você é tão puro que os anjos se inclinam diante de você, porque a Trindade habita em você. Os serafins se inclinam diante de você. Da mesma forma, se você se confessa e procura receber indulgência plenária, reparar os seus pecados, você é puro, você é como essa esposa virgem de Oséias. E meus irmãos, eu quero só fazer uma advertência. Hoje em dia existe um perigo muito grande de achar que nós, seres humanos, já somos divinos por essência. Nós somos uma partícula de Deus. Nós somos uma emanação necessária de Deus. Não. Ele é o Criador e eu sou a criatura. Por isso que rezamos: santo, santo, santo. Significa que Ele é o outro. Ele é distante no sentido da grandeza dEle. Que Ele é amoroso e esse amor, essa misericórdia vem ao nosso encontro. Mas Deus é altíssimo. Deus não é, eu não sou Deus. Entenda bem, existe uma distância de grandeza. Eu sou pó, eu vim do nada, eu não existia. Tem pessoas que acham que são uma partícula de Deus. Isso é uma heresia da nova era. Eu não sou nada. Eu não sou nada, sou pó. Em quarta-feira de cinzas você ouviu, e para o pó eu vou voltar. Mas por amor, Deus viu a nossa condição, desceu do céu, e por amor Ele se abaixou, se aniquilou, se fazendo semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Sofreu morte de cruz, a pior morte, de tormento, de dores, para te divinizar, para me divinizar. Nós não somos deuses por natureza, só Jesus, que é igual ao Pai. Mas por participação, se você é fiel a essa aliança de Deus, se deixando lavar por esse sangue, se deixando amar, meditando, eu te convido, filho, filha, medita como São Francisco, como Santa Clara, como os santos. Quanto mais você meditar esse mistério da aliança no sangue,
Quanto mais você meditar, veja o filme da Paixão de Cristo, agora ao aproximar-se da Semana Santa, não deixa só para a Semana Santa não. Começa a meditar mais intensamente as chagas do Redentor, porque quanto mais você meditar esse mistério, você vai entender que ele desceu para te divinizar, para te fazer subir. E um dia, essa esposa que aqui na terra vive os sofrimentos do esposo, vai experimentar a glória. Gente, vai ser maravilhoso. O nosso abraço com Jesus lá no céu, Nossa Senhora nos conduzindo, junto com o anjo da guarda lá para o céu. E no caminho, de um lado, a gente vê milhares de santos da nossa devoção nos recebendo, outros santos, as santas do céu nos recebendo, felizes por estarmos chegando, e naquele corredor quase infinito de santos, de santas, Nossa Senhora caminhando conosco, nosso anjo da guarda. E nós vamos caminhando na direção daquele homem vestido de branco, daquele homem que vai olhando e vai dizendo: quanto eu esperei para esse abraço. A felicidade que você vai sentir no céu como alma esposa de Deus não é possível exprimir, mas é possível você experimentar algo aqui agora, nessa quaresma bem vivida e nessa Páscoa de verdadeiro arrependimento dos seus pecados, de boa confissão, de verdadeira limpeza da sua vida. Essa aliança que Deus já fez com você na cruz, no seu batismo, será renovada e você vai experimentar como você nunca experimentou na sua vida. Faça isso. Se confessa bem, medita bem a paixão de Cristo, mais do que para conseguir uma graça, para conseguir conhecer o Senhor, chegar a essa união com Deus, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Agradecemos ao Senhor que nos chama a coisas tão altas, que nos chama a um mistério tão alto de união esponsal. Não é só para outros grandes santos, é para você. E diga assim comigo: Senhor, eu tomo posse dessa aliança que o Senhor me chamou, e eu só serei feliz dizendo sim a essa aliança de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.